Diz o texto bíblico. Todo mundo sabe que foi no dia de Pentecostes, precisa ler o primeiro versículo. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Amém. Os visitantes, Deus abençoe todos os visitantes. Eu não quero falar de mim mesmo nessa noite. Eu quero falar do autor e consumador da vossa fé. Quero falar da autoridade, da capacidade, da manifestação do poder do Espírito Santo através dos dons sobre a vida da igreja. Amém? A primeira coisa que eu quero falar para a igreja nessa noite, quando eu vou pregar, eu não fico com negócio de ficar enrolando a igreja e enganando os irmãos, não. Eu vou direto nos assuntos que eu quero falar. Quero agradecer ao pastor Maico pela confiança, seus obreiros, evangelistas, pastores. Deus possa abençoar. Primeira coisa que eu quero dizer para a igreja é que para nós conhecermos o Espírito Santo, ou ter contato com o seu dom, precisamos reconhecer que ele é invisível. Se ele é invisível, é por isso que quando ele ministra seus dons sobre a igreja, eles só serão vistos ou percebidos através de ações. Se o Espírito Santo, que ministrou dom em nós, os dons espirituais, e esses dons não forem aplicados de acordo com a vontade do próprio Deus, do Espírito de Deus, jamais nós iremos perceber a ousadia que o Espírito de Deus ministrou na vida de cada um dos membros do corpo. O Espírito Santo, ele só pode ser notado, ele é invisível, através de ações visíveis, da manifestação dos dons na vida da igreja. Nós conhecemos o texto bíblico que diz, em Romanos, que Deus ele ministrou dons do Espírito Santo sobre a igreja, para que aquilo que é necessário, que é útil para o crescimento do corpo. Se não existir crescimento no corpo, é porque esses dons não estão sendo aplicados de uma forma verdadeira, que agrade, que glorifique e que multiplique o corpo de Cristo, os membros da igreja. Amém, irmãos? Espero que vocês entendam a minha língua. Tá certo? Primeiro, porque eu não vou falar palavras bonitas só para preencher o seu ego. Isso aí a gente já está cansado. Se você for em alguns locais, você vai ouvir palavras bonitas, mas essas palavras, elas só preenchem ego, elas não transformam o coração. A coisa mais fácil do mundo é preparar um sermão cheio de novidades, escolhas do homem, e isso simplesmente só causa aplausos, palmas, algumas glórias que não glorificam, e isso não é válido diante do reino de Deus. Só é válido aquilo que glorifica o Filho, só é válido aquilo que glorifica Deus, só é válido aquilo que exorta, exalta o nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos lá. O Espírito Santo é invisível, todo mundo sabe disso. O que eu estou dizendo aqui é conhecido demais, mas pode ser visto através das manifestações de presença ou da presença do seu poder. O Espírito Santo só vai ser notado se houver presença
do seu poder. Quando nós encontramos o texto de Atos, nós vamos encontrar um camarada que estava lá, presente. Eram 120, mas ele se destacou logo. É o Pedro. Pedro, quando está cheio do Espírito Santo, ele recebe o dom da palavra para pregar as boas novas. Que muita gente está confundindo profecia, porque alguém fala na igreja. A verdadeira profecia é a palavra pregada, através do dom que Deus dá ao homem para anunciar o evangelho, as boas novas de salvação. Não confundam isso com o cara que está levantando na igreja, dizendo que Deus disse tal e tal. A maior profecia é essa escrita. A maior profecia é essa que é pregada e transforma corações, através do dom da palavra. Manifestações da presença e do poder. Por que que o dom, ele precisa ser ministrado para o corpo de Cristo? Porque através do dom e a manifestação do poder, milagres acontecem. E se milagres acontecem, esse Deus invisível começa a ser visto através do corpo que é a igreja, que está sendo usada por Ele. As pessoas começam a ver a presença de Deus na sua vida. E quando elas começam a ver a presença de Deus através do poder, que é ministrado através da pregação, que vai gerar cura, libertação, salvação, isso começa a multiplicar o corpo de Cristo. Não confundam as pessoas que ficam na igreja, que não é proibido, muitas vezes com seus blá blá blá, pula, corre. Isso não é manifestação de Deus muitas vezes, porque a manifestação de Deus, ela gera vida. Dá para você entender isso? A manifestação do dom de Deus, ela gera vida. Quem está dizendo isso aqui é uma pessoa. Agora eu vou falar um pouco, como disse Paulo. Eu tenho 19 anos de campo, irmãos. Eu sei o que o Espírito Santo tem gerado. E é o Espírito Santo que te dá habilidade para você administrar, através da sabedoria, do conhecimento, da ciência, que está tudo inserido nesse texto, para você poder ter habilidade para poder conduzir, ou, por que não dizer, pregar a palavra de Deus e conquistar almas para o reino do Senhor. Quando você tem o dom do Espírito Santo, quando você tem o amor de Deus, que é um dom especial e é fruto também, quando você tem isso na sua vida, nada vai te deter na caminhada. Você paga preço, mas você não abre mão. Quando você tem o dom de Deus na sua vida ministrado, você não tem medo de pregar o evangelho, você não tem medo de falar das verdades acerca de Deus para ninguém. São tantas pessoas que dizem que são cheias de Deus, mas elas não pregam, elas não conseguem ministrar. Você pode ser um grande pregador através do dom que Deus te deu lá na tua casa, na tua rua, e não precisa você fazer muita coisa. Você vai andando na rua, vendo as pessoas, é somente você dizer isso: olha, Deus te abençoe, Deus é contigo. Essas pessoas, elas ficam pasmadas. Mas essa pessoa, passei na rua hoje, uma pessoa me abençoou. E isso vai tocar no coração dessa pessoa, através da sabedoria que Deus te deu, e continua ministrando. E de repente essa pessoa começa a procurar a igreja. Não é a minha, não é a do pastor Maico. Ele começa a procurar a igreja de Jesus. Mas também não é a igreja do Senhor Jesus, é a igreja de Jesus, o Cristo. Eles começam a procurar, eles sentem sede do evangelho, porque aquela palavra tocou no íntimo da alma dele. Manifestação de Deus é isso, irmãos. Manifestação do dom de Deus é a capacidade que vai gerar em ti o desejo de falar do amor desse Deus. Quando eu aceitei Jesus, eu quero falar sempre um pouco, mas não quero estender.
Quando eu aceitei Jesus, eu colocava uma caixa no ombro. Eu não era pastor, eu não era evangelista, eu não era diácono, eu era simplesmente, o mais importante é ser servo. Servo cheio de Deus, servo cheio dos dons de Deus. Ninguém pode ter todos os dons, mas às vezes Deus te dá muitos dons, dá 2, 3 dons. Você tendo a capacidade de ministrar isso, você vai ser assim uma arma poderosa na mão de Deus para o crescimento e desenvolvimento do corpo de Cristo aqui na terra, até que a igreja seja arrebatada. Eu colocava a caixinha no ombro, cheio do amor. Nada conseguia me deter. O microfonezinho, uma caixazinha, não era comprado com dinheiro de igreja nem de pastor. Ia pregar na favela. E Deus foi ministrando isso no meu coração, assim como Ele tem ministrado no seu coração. Quando Deus começa a observar que você está desenvolvendo ou multiplicando aquilo que Ele te entregou, Ele começa a investir mais na sua vida. Ele começa a investir mais porque Ele sabe que você vai ser uma arma poderosa para o reino dEle. Deus te chamou para você ser uma arma poderosa, que aprenda a ministrar os dons que Ele te deu, que Ele te entregou. Porque o dom é útil para o crescimento da obra, não é para exibição de pastor nem de ministério. O dom é para o crescimento da obra de Deus, e nós precisamos sim aplicar esse dom na obra do Senhor. Você sabe por que não acontece mais milagres, prodígios grandiosos na igreja? Porque muitos de nós estamos nos exaltando, muitas vezes querendo ser o lá da ponta. Não, Deus não deu dom a ninguém para fazer isso. Deus nos dá dom para aquilo que é útil para o seu reino. Há 2 semanas atrás, me deparei com a situação. Vinha assim um grupo de irmãos na rua, e vi uma mulher na frente. E quando ela viu a outra irmã, estava para dizer: ei, vamos ali para me libertar uma mulher. Tu já viu pecador libertar pecador? Quem liberta o pecador é a palavra de Deus pregada, anunciada. É o poder do Espírito Santo ministrado na vida das pessoas. É isso que vai libertar as pessoas. Por isso que Deus não faz muitos milagres mais na igreja. Porque quando Ele dá um dom especial, eu posso chamar de especial, porque Ele não faz acepção, as pessoas ficam se exibindo. Tu viu quando eu botei a mão na cabeça dele? Você colocou a mão, mas o poder não está na sua mão. Assim como o poder não está no óleo, o poder está na fé, que é dom do Espírito Santo de Deus. Tu viu quando eu estendi a mão? Vale nada não isso aí. Você tem que ter graça. Por isso que às vezes as pessoas dizem: mas como é que pode um cara desse? Vocabulário tão pobre. E o que que tem? O importante não é o vocabulário do homem, é a voz de Deus. O importante não é a linguagem do homem conhecida, a linguagem humana não. É o poder sobrenatural que habita em nós, através dos dons do Espírito Santo ministrado na igreja. Louvado seja Deus. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre os discípulos. A partir daquele momento, eles já não eram mais discípulos, eles já não eram mais aprendizes, eles já não eram mais seguidores. Agora eles passaram a ser apóstolos. É uma das hierarquias mais desejadas no século 21. O nome em si não quer dizer muita coisa. O que vai dizer na vida do ser humano, o que vai contar é a ação do Espírito Santo. Porque ter só essa hierarquia de nada adiantará.
O importante é manifestar o poder de Deus que foi ministrado na minha e na tua vida. É isso que vai contar. Tu já pensou se cada crente aqui, os que são da congregação hoje, atualmente aqui, cada pessoa no domingo se interessasse amanhã de trazer uma pessoa? Já pensou se trouxesse 100 pessoas? Pelo menos 30 fossem impactados pelo poder. Esses 30 impactados pelo poder e pelo dom de Deus, eles iam trazer mais 30. Foi isso que aconteceu, amados irmãos, quando o Espírito Santo se manifestou sobre aqueles 120, sobre a vida daqueles apóstolos. O maior desejo era divulgar o poder, a graça, a ação de Deus que tinha sido ministrada na vida deles. O Espírito Santo veio sobre os discípulos. A Bíblia diz que foi como um som de um vento veemente, impetuoso. Escuta, vê se dá para explicar alguma coisa. Por que tinha que ser essa simbologia do vento? Porque fogo não acende sem ter o vento. Tem que ter vento. O vento era importante porque ia incendiar. E o fogo ia o quê? Se alastrar. Só que a maioria de nós hoje somos mais admiradores do que participantes. O admirador, ele não participa demais não. Ele não é um bom participante. Ele admira. Porque eu tenho certeza que ficaram 120, mas o número é maior. E eles não ficaram porque eram admiradores. O admirador, ele admira, mas não se envolve. Ei, escuta aqui, tem que se envolver, meu irmão. Quando o Espírito Santo ele desce na vida do crente, ele tira todo o trauma. A primeira coisa que o Espírito Santo fez na vida de Pedro, através daquele dom maravilhoso da palavra, foi tirar os traumas e as dúvidas da forma como ele negou Jesus. Quando ele perdeu aquele trauma, o Espírito Santo purificou. O Espírito Santo manifestou unção, graça, fogo. A Bíblia diz que Pedro foi pregar. E quando ele abriu a sua boca, já não eram as mesmas palavras naturais. Eram palavras ousadas, cheias de ousadia. Você sabia que Deus ministrou em você ousadia? O que você está fazendo com isso? Será que você é uma ferramenta encostada na parede da igreja? Religiosidade? Dessa igreja religiosa do século 21? Nós temos rituais, mas não temos presença, muitas vezes, do Espírito Santo. Às vezes os nossos cultos são só rituais, são só religiosidade. Essa semana eu estava falando com alguns irmãos, e eles começaram a dizer: pastor, o cara chegou para mim e veio me perguntar o ritual da igreja, da religiosidade. Esquece os dons, esquece a manifestação de Deus na vida da igreja, e começa a pregar os seus costumes exagerados, aonde sufoca a igreja, e a igreja não consegue nem sequer buscar a presença de Deus para a sua vida, porque fica preso a rituais religiosos de denominações. O cara tem 5 anos de crente. Eu me admirei até quando vi ele, saber que ele agora era crente. Eu disse: pastor, eu quero lhe fazer uma pergunta hoje. Pastor, quem usa bermuda não vai para o céu não, pastor? Por quê, meu irmão? Porque um crente lá da minha igreja disse que se eu usasse bermuda eu não ia para o céu. Eu disse: esse cara nunca se encontrou com Jesus. Esse cara nunca recebeu manifestação do Espírito. Quando você tem manifestação do Espírito na sua vida, você não é um religioso, você passa a ser um adorador.
que vai vivenciar a presença do Espírito Santo todos os dias na sua vida. Mas eu não estou dizendo que é para ninguém andar nu não, viu? Eu estou dizendo que nós temos que perder, deixar de lado. Não estou abrindo o leque para ninguém andar nu, porque eu combato isso na minha igreja. Eu quero dizer que nós temos que dar atenção maior à palavra de Deus, porque a palavra de Deus, quando você tem o Espírito Santo, ele te conduz de uma forma que você nunca vai infringir a ética cristã. Veio como um vento impetuoso, mas esse vento impetuoso, essa simbologia de manifestação de Deus, que era uma realidade, só tinha que vir como fogo ou como vento, começou a fluir na vida daqueles homens, e eles começaram a usar o dom de Deus, a manifestar para o mundo esse dom, através de ações. Sabe o que aconteceu? Transformação de vidas. Você sabe o que é o cristianismo mesmo? O cristianismo é conduta de vida. O cristianismo não é religião. O cristianismo não está plantado dentro de igreja. O cristianismo é transformação de vida. Crente cheio do Espírito Santo, ele tem desejo de transformar vidas. Ei, tira o tempo da tua vida e começa a aplicar, nem que seja em uma só pessoa, e tu vai ver o que é que Deus vai fazer na tua vida. É você tirar um momento para dar atenção a uma pessoa, e tu vai ver o que é que Deus vai fazer. Quando você tem o Espírito Santo, você tira tempo para Deus. Você não tem tempo só para você. Você renuncia muita coisa, fica muita coisa para trás. Você renuncia muitas vezes momentos de lazer, porque você sabe que a presença de Deus é essencial. Eu saio daqui de Fortaleza todas as quartas, todas as sextas. Vou pregar aqui em Paracuru, é só 87 quilômetros. Às vezes eu prego para 10, às vezes chego lá tem 5, tem noite que tem 3, mas estou lá. Sabe por quê? Porque aquelas vidas são importantes para Deus. Quando você tem o dom de Deus, quando você tem o Espírito Santo, você sabe o que é valorizar uma alma. Viu? Valorizar uma alma é valorizar aquela pessoa diante de Deus e aplicar na vida dela o conhecimento que o Espírito Santo te deu através da palavra. Louvado seja Deus. O impacto foi muito grande, transformação de vida de tantos homens, numerosos, milagres, que fez o quê? Que distinguiram a igreja. A igreja começou a ser vista de uma forma muito especial. Primeiro porque eles deixaram o egoísmo de lado. Ei, é isso que o Espírito Santo faz na vida do crente. Ei, crente não pode ser egoísta, pensar só em si, tem que pensar na vida do outro. É o que a Bíblia Sagrada nos ensina através do Espírito. Começa a arrancar o egoísmo. E essas ações da igreja primitiva, sabe o que aconteceu? Ela começou a ser notada. Rapaz, tu viu o que está acontecendo ali naquela igreja? Deus está salvando. Ei, a mulher foi curada. Ei, o cara foi liberto da droga. O cara foi liberto dos vícios. Porque não é só droga, é números e números de vícios.
Eu quero ver, meu irmão, você ter um encontro com o Espírito Santo e a sua vida não mudar. E eu quero ver a segunda coisa não acontecer: se você tem um Espírito Santo e a tua vida foi transformada, e você não tem desejo de transformar outras vidas. Se isso não acontecer, não tem nada de Espírito Santo. Foi só fobia, foi só emocionalismo. Mas quando o Espírito Santo ele, a mudança de vida, viu? Se isso não acontece na sua vida, tem que buscar o Espírito Santo, de verdade. Porque a mudança acontece quando Ele habita em nós. Não vou ficar preso só ao suprimento de dom, porque é uma lista muito grande. E qual é o meu horário, hein, para me saber? Porque eu sou educado, viu? Havia aqueles cultos que pensam assim: não, mas Deus é assim. Deus não é assim não. Deus é bem educado. Até porque Deus sabe que aqui tem mulher que não tem marido crente, tem marido que não tem esposa crente. Deus sabe disso. A manifestação ensina tudo ao cristão. Tá, eu saio daqui, pastor, eu só prego 1 hora em Paracuru, porque a maioria das mulheres lá, o marido não são crentes. Eles têm raiva de mim e a da minha família. E eu prego na casa de um incrédulo. Quem disse que ele disse isso não vai terminar mais não? E eu estou lá. Ele não vem para o culto, eu digo, mas ele não é moco, ele está ouvindo. Ei, deixa eu te ensinar uma coisa nessa noite. Às vezes tem hora que você vai orar por alguém, né? A misericórdia é tão grande que você não diz uma palavra, mas você faz o quê? Você chora. Essas lágrimas, elas são orações invisíveis, que elas alcançam o Deus invisível. Aí você não tem palavra, o sofrimento é tão grande, a angústia, a misericórdia, e você não diz palavra, você chora. Como é que diz a Bíblia? As tuas lágrimas estão sendo conduzidas. Tudo é ação do Espírito Santo. Tudo é ação do amor. Tudo é ação da misericórdia. Tudo isso é piedade. Transformação. Poder com que pregava o Evangelho. O Evangelho muitas vezes não está sendo pregado com poder, com autoridade. Eu não consigo ver uma pessoa louvar na igreja. Eu não consigo ver se você tem o Espírito Santo. Eu não consigo ver isso. Eu não consigo enxergar com os meus olhos. Você está aqui louvando a Deus por tudo que tem feito, por tudo que vai fazer. Não exalta o nome de Deus, não glorifica o nome de Deus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Você está ministrando na autoridade do Espírito. Os braços cruzados. Não tem vida. Tem que adorar, tem que glorificar, tem que agradecer. A igreja foi notada pela, eu posso chamar de revolução. Eu não gosto dessa palavra reboliço. Quem faz reboliço é o diabo. O Espírito Santo ele não faz reboliço. O Espírito Santo ele chega com ação diferente. Porque Jesus era manso, era suave. Quando você vê a manifestação de Deus na vida de alguns homens, você vê a manifestação do fogo, do barulho, mas você vê a brisa suave. Fogo não acende de uma vez. Não, ele vai acendendo. Ele vai acendendo de acordo
que eu quero transmitir isso para mim e para você nessa noite, é de acordo com a minha busca. Nós temos que aprender com a Bíblia Sagrada. Eu quero falar da Bíblia, do poder que há no Evangelho. Paulo acende fogo é com graveto. Isso quer dizer que o tronco grosso demais, ele não vai acender. Você tem que buscar o Espírito Santo. Você começa orando ali pela manhã, meio-dia. De repente você está buscando o Espírito Santo, os dons, para perceber a manifestação dele na sua vida pela madrugada. Eu oro sentado, eu oro deitado, eu oro dirigindo, eu choro dirigindo o carro, mas eu não posso fechar os olhos. Na hora do louvor ali eu já estava me derretendo ali. Eu tenho 56 anos, irmão, mas eu ainda consigo sentir a presença de Deus no louvor. Eu ainda consigo chorar lendo a Bíblia Sagrada. Sabe por quê? Porque eu sei o que Ele fez em mim. Dá para você perceber o que Deus fez na sua vida? Dá para você perceber que Deus investiu na tua vida dons especiais? Dá para você perceber aonde você estava e agora onde foi que Deus te colocou? Seja grato, usa os dons que Deus te deu. A ação do Espírito Santo teve uma reação de rapidez muito grande. Tudo isso está no texto, irmão. Eu não vou ficar lendo a Bíblia aqui não, isso é uma igreja. Ler Bíblia, tem que ler Bíblia para incrédulo, o cara que não conhece nada com Deus. Para a igreja você tem que começar a lançar a palavra que o Espírito Santo está te enviando. Você viu a rapidez que a igreja se estendeu em Atos dos Apóstolos? Aquilo não deve ser nem Atos dos Apóstolos, é os atos da igreja. Porque aí já é muita bagagem para o homem. Atos dos Apóstolos já é muita exaltação para o homem. Irmãos, eu aprendi uma coisa com o Espírito Santo de Deus: simplicidade, humildade. Dia que eu conversei com o Mike, eu digo: Mike, tenha humildade. Tenha humildade, Mike. Reconheça o seu chamado, mas se coloque de acordo com o seu chamado. Não precisa ninguém aparecer para ninguém. Quem tem que crescer e aparecer é o Espírito de Deus, a palavra, o Evangelho. A transformação, ela transmite muitas coisas que nós não sabíamos antes. A igreja não sabia, Pedro não sabia, mas quando eles ficam cheios de Deus, eles começam a ver a rapidez, perceber a forma como o Evangelho ia se estendendo através da pregação, da ousadia, do poder, dos dons ministrados sobre eles. Porque às vezes você recebe aquele dom chamado de língua e fica só naquilo. São variedades de línguas e de dons, e Deus só vai entregar o dom para aquilo que é útil. Então não vai dar dom para ninguém na igreja para se exibir não, pode acreditar nisso. Quando você se exibir, Deus diz assim: isso aí não é o que eu quero. Não tem que ser do seu jeito, tem que ser do meu jeito. Ele não é Deus, ele não é dono da igreja, então você tem que ser do jeito dele. Quando a gente procura fazer do nosso jeito, está tudo errado. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Tem tanta coisa boa aqui, irmão. A rapidez com que difundiam através do mundo era o resultado da provisão sobrenatural de Deus. Tudo que acontecia naquela igreja era resultado do sobrenatural de Deus, porque a Bíblia diz que tudo eles tinham em comum. Se for fazer isso hoje, vai surgir um monte de aproveitador.
se for fazer as mesmas práticas hoje, no século 21, vai surgir um monte de aproveitador. Depois que se criou essa palavra, está na Bíblia, mas não do jeito como está sendo interpretado. O justo vive pela fé. Só para vocês entenderem, eu fui fazer um carro de um pastor, não conhecia ele não, pastor novo. E a gente que é passado na casca do alho, a gente tem muita experiência, graças a Deus. Só não pode usar essas experiências para confundir ninguém. Quando o pastor chegou, fui trabalhar no carro dele. Ele disse logo assim: olha pastor, o rapaz me apresentou, aqui é o pastor Arildo, vai trabalhar no seu carro. Oh, que bênção. Pastor, esse carro é do senhor. Diga: não, é seu. As pessoas espiritualizam as coisas para mostrar que tem humildade, que tudo é Deus. Eu disse: não, é seu, pastor. Digo: será que o senhor vai escandalizar comigo? Vou dizer uma coisa para o senhor. Eu digo: eu não conheci tanto malandro como no século 21, que usa Deus para tirar proveito. Estou falando aqui verdade, irmão, viu? Sei o que é o caminho da verdade, do Evangelho. Sei o que é ser pregador do Evangelho. Nós não precisamos tirar proveito de ninguém. O bastante é que o Espírito Santo venha agir na vida de cada um e possa entender qual é o dever de casa dentro da casa dele. É muita manipulação e dizendo que é Deus. Fica inventando Deus, querendo inventar Deus. A igreja que não precisou de nenhuma invenção. A igreja cresceu pelo poder da palavra através do dom ministrado. Eles começaram a ser usados pelo sobrenatural do Espírito Santo através dos dons. O Espírito Santo proveu para os crentes da igreja do século I, do primeiro século, coisas grandiosas que eles não sentiam falta de nada. Hoje há muita calúnia contra Deus. Eu chamo isso de calúnia. Deus não me vê, Deus não faz nada por mim. É crente. Nós temos os grandes exemplos de Paulo, quando ele diz: estou satisfeito. O homem cheio do Espírito Santo, ele é satisfeito. Hebreu disse: se tu tiver o básico, esteja contente. Hebreu disse: não falta pão na mesa, esteja contente. Por causa da riqueza, muitos se desviaram da verdade. Está ouvindo nessa noite? Você está ouvindo nessa noite que o Espírito está falando para o seu e para o meu coração? Muitos se desviaram da verdade. Eles estavam contentes, tinha tudo em comum. Dá ouvido à voz do Espírito essa noite. Eles vendiam suas propriedades. Quem foi que fez isso na vida deles? Foi Deus, foi o Espírito Santo. Foi tão forte a transformação que eles não se limitaram simplesmente a um sistema religioso. Eles começaram a desenvolver, eles começaram a aplicar através da fé. Esse dom é muito importante. Através da fé e do amor. Porque sem amor, irmão, nada funciona. Lembra não que sem amor não funciona? Jesus está lá no gasofilaço. Chega todos os ricos da época, deposita porque sobra. Jesus disse que ela deu o que ela tinha, a única moeda que ela tinha. Sabe por quê? Aquilo ali é uma disposição do amor. É a veracidade do amor. O amor, ele é sincero. Eu vou já encerrar, viu? Eu vou já encerrar, eu conheço a igreja, viu? Vou já encerrar.
Eu conheço até quando um crente quer sair da igreja, pastor Maico. Deus me ensinou isso. Vai na frente, vai para o meio, a não ser que não tenha um local na frente. Depois fica lá no último, depois sai lá do lado. A rapidez da igreja, o crescimento da igreja. O Espírito Santo agiu de tal forma, tudo que eles necessitavam, Deus estava ali para prover. Você está vendo aí, ó? Deus não promete riqueza para ninguém. Sabe por que nós não temos crentes eficazes mais na igreja? Uma multidão. Porque foi pregado um evangelho mentiroso. Aonde há o Espírito Santo, há sinceridade e liberdade de pregar-se a palavra com verdade. É o Espírito Santo que faz isso na vida da igreja. Foi pregado para nós, alguns anos atrás, que se aceitasse Jesus, a partir dali a nossa vida era só filé. Jesus nunca disse isso para ninguém. A única palavra que ele usava nas pregações através do seu Espírito era: arrependei-vos, sereis cheios do Espírito Santo, santificados, transformados. Crente transformado, ele é cheio de Deus. Olha aí, resultado da provisão sobrenatural do Espírito Santo. O Espírito Santo proveu os crentes do primeiro século do cristianismo de tudo quanto necessitavam para o desempenho da obra, evangelizando o mundo. É daí, ó. Chama o obreiro hoje para mandar para o campo para tu ver. Chama. Aquele jovem casado que está ali, o Denis. O pai dele foi tesoureiro da minha igreja, ele sabia. Eu passei 2 anos no campo, passando necessidade. Não é porque o pai dele não queria me dar, não, porque o ministério não liberava. Eu nunca pedi um centavo a eles. Eu nunca pedi um centavo a eles. O homem cheio do Espírito Santo, ele não se prende a essas coisas não. Porque se ele está plantando, ele vai colher. Está entendendo? Eles começaram a plantar, eles começaram a aplicar a semente do Evangelho. E Deus começou a agir na vida de cada um deles. E não faltava nada. Quando você perceber que o Evangelho é isso, não vai te faltar nada. Eu não quero dizer que você tem que cruzar os braços, deixar de trabalhar. Você vai trabalhar, mas você está plantando semente através da obra maravilhosa do Espírito Santo na tua vida, e Deus não vai deixar faltar nada. Falar só de dom, quero falar da ação do Espírito Santo. Provisão, habilidade, capacidade, provisão para poderes fazer a obra. É isso que o Espírito Santo faz. Os milagres operados, que era isso? Era uma ação do Espírito Santo para multiplicar o rebanho. Ei pessoal, acredita, Deus vai começar a fazer milagres. Ore e espere o agir de Deus. Ore e peça, porque na hora que você se rende, o céu se abre. Eles se renderam, eles não obedeceram. Primeiro, para obter milagre, tem que ter muita obediência, se manter na posição. É uma outra lição, se manter na posição. Se eles tivessem fugido da proposta de Deus, de Jesus, ele disse: fique na cidade. Pastor Mike, tem muito crente apressado no século 21. Ele não consegue ficar na igreja. Eles não conseguem ficar aos pés de Jesus. Tem que fazer na hora determinada por eles. E Deus não trabalha assim. Eles começaram a divulgar o Evangelho, Deus foi operando, Deus foi trabalhando. De repente começa a acontecer milagre. A igreja cai na graça do povo.
Simplicidades, obediência, porque o Espírito transmite tudo isso. Obediência. Você quer ser cheio de Deus? Obedeça. Você quer ter dom de Deus? Obedeça. Deus não dá nada de graça para ninguém não, meu irmão, esqueça. Tem muita gente confundindo graça com de graça. É pela graça, todo mundo sabe disso, mas não é de graça como se pensa. Tem um preço, tem uma renúncia. Quer ver Deus agir? Coloque esses calcanhar para trás. Não vou chamar nem de artelos não. A igreja aqui colocava os calcanharzinhos para trás, meu filho, e Deus começava a operar, e Deus começava a agir. E quando Deus agia, a comunidade observava. Uma vez um pastor chegou para mim e disse assim: pastor Arildo, será que no dia do arrebatamento nós vamos ser pelo menos notados pela comunidade que nós não estamos mais aqui? O negócio é sério, meu irmão. Deus deu dons à igreja para ela aplicar e ela ser visível aqui na terra e vista pelas comunidades. A igreja começou a ser observada. Rapaz, esse povo foi para a igreja, tá aí, ó, Deus está transformando. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu vou também. Se eu for pregar para um jovenzinho desse de 14 anos, ele vai dizer assim: mas não, tu é um coroa, tu já curtiu a vida. Mas se for uma jovenzinha dessas novinhas da igreja, ele vai dizer, ele vai perceber, ele vai notar, ele vai colocar o seu raciocínio em dia. Poxa, esse cara tem 14 anos, ele é feliz em estar na igreja, por que eu não posso ser feliz também? O que é isso? Ação do Espírito Santo já agindo na vida dele, através da vida daquele jovem, daquele adolescente. Na igreja eu falo com o jovem, digo: olha, quando um jovem aceitar Jesus, quem tem que ir não é eu não é os coroas não, é vocês que tem que ir lá. Que é para vocês abraçar o jovem, ele se sentir bem, saber que vocês estão felizes com a vinda dele ali. Quando é um senhor, eu digo: agora é os coroas mesmo, vamos lá para frente, abraça. Quando é uma senhora, as senhoras vão lá, tem que abraçar. Deus está transformando a vida de uma mulher lá na igreja, irmão. Desde o carnaval, desde a época do carnaval. Eu cheguei do acampamento, ela foi deixar um dízimo na igreja. No domingo ela foi para a igreja e aceitou Jesus. É a dona Isabel, dona daquele colégiozinho que tem ali na Porto Velho, na Porto Alegre. Está indo para a igreja. Pastor, eu posso cantar no grupo de senhora? Pode. Você não está recebendo hierarquia? Se não pode ter liberdade para louvar Deus, vai louvar onde? Aí fazer o quê? Ei, irmãos, vamos deixar essa religiosidade, vamos abraçar a obra do Espírito Santo. Se nós abraçar, o Espírito Santo vai fazer coisas grandes no nosso meio. Vamos deixar de fazer assim, vamos estender a mão. A igreja estendeu a mão e caiu na graça do povo. E eu quero saber da hora, para não passar da hora e nem ficar aqui enrolando vocês. Cadê o relógio, pastor? Opa, está ali o bichão, ó. Não, eu vou parar agora. Eu só faço isso aí na minha igreja. Está na hora, não está não? Lá na minha igreja não precisa nem de relógio não. Hein, Denis? Tem um crente lá que fica só assim: amém, amém. Eu digo: ixi, já conhece, irmão. Aleluia. Eu digo: Jesus não está nem recebendo, quer para mim? Quer para mim parar? Mas eu vou parar agora, viu? Só encerrar aqui, tá bom? Vamos lá. Os milagres operados pelos primitivos cristãos, à vista das multidões,
constituíam credenciais para a igreja. Você sabia disso? Os milagres que aconteciam através da vida da igreja de Atos dos Apóstolos eram credenciais de Deus para o crescimento da igreja. Hoje as pessoas estão muito preocupadas com essas credenciais naturais, né? Um dia eu levei um pastor, teólogo, e o cara é do bom, o cara é bom no hebraico, no grego, meu amigão ele. Foi pregar na igreja, pregou 2 vezes. Quando ele chegou, ele olhou para a igreja, era vale de bênção ainda. Ele olhou assim e disse assim: pastor, quais são as suas credenciais? O senhor é formado em teologia? Eu digo: não, pastor, eu sou informado. Informado em quê, pastor? Na Bíblia. Rapaz, se você tiver informação de Jesus, dá tudo certo. Mas não é proibido estudar, não. Não é proibido buscar conhecimento. Não é proibido sentar num seminário, numa cadeira de seminário e aprender a palavra, não. Não, lá na nossa igreja tem seminário. Só quem não fica lá é eu, porque é dia de sexta, eu tenho que estar em Paracuru. Mas tem uma turma lá aprendendo. Porque só se aprende aprendendo. Só pode ensinar quem aprendeu. Quem não tem desejo de aprender, nunca tem desejo de ensinar. Agora Deus não vai dar sabedoria a ninguém para você for colocar só aí dentro do seu cofrezinho espiritual para se defender quando acontecer algumas coisas que vai te dar razão. Aí você vai usar aquilo para se defender. Deus vai te dar sabedoria para você aplicar na vida de outro. Amém, irmãos? Agora de verdade. Só mais um cartuchozinho, a gente vai encerrar. Por que Deus ministrou através do Espírito Santo dons para a igreja? Porque a igreja, sem o poder do Espírito, jamais ela teria capacidade de fazer Cristo reconhecido às nações. Se o Espírito Santo não descesse na vida daqueles apóstolos, daqueles discípulos, jamais eles teriam capacidade de realizar e fazer que o mundo conhecesse quem era o Cristo ressurreto. Por isso que a maior pregação é Cristo e acabou. As boas novas é Jesus e acabou. Por isso que Paulo diz: olha, não existe nenhum outro nome debaixo do céu ou da terra pelo qual o homem possa ser salvo, a não ser Jesus Cristo. Eu quero ver espírita perturbar, eu quero ver macumbeiro pular, eu quero ver teólogo pular e dizer que existe outro nome. E o negócio está pegando, viu? Ei, se você não estava firme, passe a ser firme a partir de hoje. Porque Jesus está voltando. Sabe por que ele está voltando? Porque Israel já vai começar a ser confrontado. Mais e mais agora. Está todo mundo com medo aí. Não estou fugindo da mensagem. Está todo mundo com medo aí do Emmanuel Macron. Ó. Emmanuel Macron não é anticristo não, rapaz. Pode ser uma intuição. Uns crentes perguntam para mim: pastor, e aí o que é que você diz? Todo mundo dizendo que o Emmanuel Macron é o anticristo. Rapaz, vai ler a Bíblia, rapaz. Pastor, porque vai surgir agora o sinal, porque Israel foi conhecido como nação judaica, o povo de Deus, os judeus. Pastor, vai aparecer um sinal na lua. Eu digo: está na Bíblia. Jesus disse que vai aparecer sinal no céu. Está preocupado com isso? Quem conhece Jesus não fica preocupado com isso não. Tem que se preocupar e se preparar para o momento do arrebatamento ou até que a morte chegue. Ora, nós estamos perdendo tempo, pastores, ministros, com muita bobagem. Nós temos é que pregar o Evangelho na ousadia, na intrepidez do Espírito, para que o mundo possa ver e notar que Cristo verdadeiramente é o Senhor das nações. A igreja de Atos dos Apóstolos fez isso.
através do poder, apresentou para o mundo quem era o Cristo, quem era Jesus. Apresentou que Ele era o Salvador, o ressurreto, o milagroso, transformador, redentor. Se você disser pelo menos 3 palavras todos os dias para as pessoas que Jesus o ama, elas vão reconhecer quem é Jesus. Porque quem fala que ama é quem tem amor. Não é esse amor fingido não. Como diz o cantor, não é amor de pai para filho, nem de mãe, nem de marido para esposa não. É o amor ágape, é o amor verdadeiro. É o amor gerado pelo Espírito Santo. Esse amor é diferente. É a mesma coisa. Fé comum, fé natural, tem a sobrenatural. A fé sobrenatural é aquela que você consegue ver sem ver. Isso é loucura, não é não? É a certeza das coisas que não se vê. Se é certeza, você viu. Irmãos, nesse momento eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que o pastor Maico nos deu. O pastor Maico é um milagre, viu? Quando eu soube que o Maico estava dirigindo a igreja, eu digo: Maico, tu é um milagre. Só bota quando o cara estava assim, ó. Me ajuda a subir aqui. Pastor Maico é um milagre. Camarada novo, cheio de gás. Aproveitar enquanto está assim, viu, pastor Maico? Esse fôlego de vida aí. Aproveitar. Eu aproveitei o máximo que Deus me deu no meu ministério. Eu assumi a igreja lá pelos meus 35, 36 anos, viu? Mais ou menos aí. Eu passei 2 anos na igreja, sentado no banco da igreja. Me reconciliei e fiquei sentado. Assumi a primeira igreja em 1999 como pastor já do campo. Com 23 anos eu era diácono. Eu preguei 6 anos sem ser pastor, sem ser nada. Hoje eu sou, porque foi Deus que me deu. Hoje eu tenho vontade de correr, já não dá mais. Já vou na minha cidade, já não consigo voltar mais. Porque o sono bate, o cansaço bate. Quem me conhece sabe, eu trabalho quase todos os dias, irmão, só se não tiver. Eu gosto de desamassar é carro, mas o meu chamado não é para isso não, mas eu continuo fazendo. Teimosia. Porque quando você bate na alma, ela grita. Você bate no carro, só faz o barulho. Mas eu continuo trabalhando, sabe por quê? Para deixar uma história bonita. Para deixar um legado para os meus filhos. No dia que eu parti, dizer, meu pai era homem. Meu pai assumiu a responsabilidade do chamado. Aproveita o chamado que Deus te deu. Usa isso na obra de Deus. Não tem medo de ser usado e nem de usar. Deus te chamou, foi para isso. Está pensando que Deus chamou quem só para morar no céu? Fosse para morar no céu, tinha um purgatório, rapaz, faz tempo. Fosse só para morar no céu, o purgatório se via. Não diz que tem um purgatório? Fosse só para morar no céu, era purgatório. Jesus veio porque não existe nada disso. Mas Ele não veio só para levar para o céu não. Ele veio para você pagar o preço aqui, junto com Ele, dar crescimento e continuidade à sua obra. E que Deus abençoe em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Agora pode dizer um amém. Foi só um cachorro quente, viu? Deus abençoe. Vamos lá.